Olá, meus amigos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre os mapas auto-organizáveis de Corrone. É um procedimento também de inteligência computacional que visa atender ou responder a uma questão específica de organização de exemplos. Ele requer um aprendizado, uma etapa, mas ele é não supervisionado, e a gente então atua dessa forma, com algumas características que a gente vai descrever daqui a pouco. Pois bem, o mapa auto-organizável de Corrone, eles são uma classe de redes neurais, capaz de detectar, e o importante é organizar a similaridade entre os padrões de entrada. Então, é um processo de organização, mais do que agrupamento, formação de cluster, é essencialmente uma técnica de organização. São ferramentas computacionais indicadas para solucionar problemas de reconhecimento de padrões, de agrupamento e de organização de dados. Pois bem, ele tem um aprendizado competitivo. A gente vai perceber essa particularidade. Então, os mapas auto-organizáveis detectam similaridade entre os padrões de entrada por meio de um aprendizado competitivo. Isso seria, para entender esse aprendizado competitivo, seria interessante a gente relembrar um pouco da técnica de caminhos, onde a gente colocaria alguns pontos básicos e cada indivíduo ele seria alocado em um desses pontos da técnica de caminhos. A semelhança da técnica de caminhos, o mapa de Corrone também funciona de uma maneira semelhante, só que funciona por meio de grades. E essas grades podem ter dimensões variadas em função do que o pesquisador especificar. Então, uma coisa é você especificar 4 pontos ou 9 pontos. Outra coisa é você especificar 9 pontos dentro de uma estrutura linear, por exemplo. Temos o ponto A, depois o B, depois o C, depois o D. Ou dentro de uma estrutura de grade. A, B, C, D, E, F, G, H e assim vai. Pois bem, então esses pontos vão competir para alocar determinado exemplo ou indivíduo que você tem informação. Haverá o vencedor e haverá aquele que também, dependendo da vizinhança, poderá se deslocar em relação à similaridade daquele indivíduo. Uma das características da técnica SOM, traduzindo aí o mapa auto-organizável de Corrone, em relação às redes neurais até então vistas, é que a SOM utiliza um treinamento não supervisionado. Então não existe aí uma saída desejada. Existe sim uma topologia especificada pelo pesquisador. E a rede é de fato um treinamento supervisionado que necessita padrões de entrada e padrões de saída. Vimos até que a rede de base radial faz uso de um sistema misto, não supervisionado e supervisionado. Pois bem, então a gente percebe, analisando dados, que há certa ou confusão ou certa sobreposição, a ideia de que a gente deva comparar técnicas de agrupamento com técnicas de organização, como é o caso do mapa de Corrone. Existem os procedimentos próprios de agrupamento. Nós percebemos que temos aqui os métodos hierárquicos, representados por uma série de algoritmos, vizinho mais próximo, vizinho mais distante, centroide, WAD, e assim vai. Existe o método de agrupamento por otimização, que forma grupos mutuamente exclusivos, que estão bem representados pelo método de Touchet. Existe aqueles métodos de agrupamento baseado em dispersão gráfica. É o caso da dispersão 2D, 3D, coordenadas principais, variáveis canônicas e componentes principais. Bom, essas técnicas são de agrupamento. Ele identifica a similaridade entre os indivíduos, entre os objetos, entre os exemplos. Mas não são técnicas de organização.
Quando você tem um resultado hierárquico, por exemplo, esse dendrograma, se você partir, né, fazer uma partição em determinado nível de dissimilaridade, você vai reconhecer grupos. Por exemplo, se você fizer uma partição aqui, você vai reconhecer o grupo 1, 2, 4, o grupo 3, 5, né? E assim vai, dependendo do ponto de corte que você assumiu ser o mais apropriado. Entretanto, nós não temos de forma alguma organização. Essa estrutura aqui, ela pode ser mudada de acordo com a estética. E esse 7, 10, por exemplo, poderia estar do lado esquerdo, não do lado direito, ou poderia estar encaixado aqui. Então nós não organizamos, nós não falamos que esse grupo é mais próximo desse, que é mais próximo desse, mais próximo desse. Essa aqui é uma organização para você ver padrões de agrupamento, mas não organiza os grupos. Eu não sei se o grupo A é mais próximo do B e mais distante do C. Isso não é o objetivo da técnica de agrupamento. Da mesma forma, quando nós fazemos agrupamento de Touchet, aqui nós temos o 4 e o 6. Não significa que o próximo grupo seja o mais próximo de 4 e 6. Pode ser que o grupo mais próximo de 4 e 6 seja o grupo 4. É apenas a questão de ir acessar sua matriz de similaridade, ver os indivíduos mais próximos e agrupar. No primeiro momento, os mais próximos foram 4 e 6. Mas pode ser que ele tenha começado aqui com 2, 4, 7, 8 e posteriormente, na nuvem de dados, ele vai para outro ponto mais distante, porém que existem indivíduos próximos lá. Então ele forma aglomerados. Não existe uma ordem do aglomerado. O primeiro são os mais próximos, depois o segundo mais próximo, mas mais próximo que o primeiro grupo. Não funciona dessa maneira. Então nós temos um padrão de agrupamento, mas nós não temos aqui uma organização. Nós poderíamos até pensar que a técnica de componentes principais, por exemplo, técnica de dispersão, poderia me dar então um agrupamento e me dar a organização. Imaginar que 1, 3 é mais próximo que o 8, que é mais distante do 6, assim por diante. Mas as técnicas de dispersão, ela depende do quanto que ela provoca distorções. O quanto que, por exemplo, os componentes principais absorvem em termos de variação, absorvem em termos de distância. Então pode ser que você esteja usando 2 componentes, mas seriam necessários 3 ou 4 componentes. Então você não tem ideia aqui da profundidade, por exemplo. Você está analisando um gráfico de 2 dimensões, mas existe uma informação importante de um terceiro eixo, que seria a profundidade. Então afirmar que o 8 é mais próximo do 6, isso não é tão correto, porque eu não tenho aqui informação de profundidade. Então, mesmo que tenha uma visão grosseira de proximidade de grupo, ela não é totalmente correta, dado que eu estou passando do espaço v-dimensional para o espaço bidimensional. Então, todos os aspectos de distância dos dados originais, do posicionamento dos dados originais, eles foram certamente perdidos. Então, as técnicas de agrupamento cumprem o seu objetivo de formar cluster, em que existe homogeneidade dentro do grupo, existe heterogeneidade entre grupo, mas ela não responde à questão de organização. Nós precisamos ter uma técnica adicional de organização. Quem faz isso são as técnicas. Um exemplo importante é o mapa de Cohn. E não faz muito sentido comparar, atribuir o mapa de Cohn a obrigação de fazer agrupamento. Ele faz organização dos objetos. Se isso fosse o objetivo, esta é a técnica mais indicada. Bom, nós temos que pensar no agrupamento competitivo e tal como o método Camis e o método do mapa de Cohn. Bom, existe uma diferença grande. No método Camis, por exemplo, você especifica, né? Você especifica o número de centroides e eles então vão competir com os seus dados, né? Então, por exemplo, você especificou 4 e eles então vão competir e num determinado momento chega-se ao final e você sabe quais são os indivíduos que estão compondo o centroide 1, 2, 3, 4. Nesse caso específico que vocês estão visualizando, nós temos uma dispersão gráfica. Nós temos então uma informação 2D que permite você até imaginar
que esse cluster aqui é mais próximo desse, esse aqui está mais distante, assim por diante. Mas, na verdade, a técnica de caminhos é aplicada ao espaço v-dimensional. Então, quando você retorna com a informação do grupo A, B, C, D, se você não tem a visão gráfica, supostamente verdadeira, você não sabe se A é mais próximo de B, se é mais distante de C e de D. Essa informação ela não é consequência da sua análise. Nesse caso específico que você está visualizando, você pode até imaginar que isso já está inerente ao resultado. Você está vendo aqui um posicionamento e o cluster. Mas quando você faz a técnica de caminhos, a organização ela não está explicitada. Qual a diferença, então, de você no método caminhos para o método do mapa de Coronel? É que você não vai colocar a busca, as sondas, os 4 centroides, por exemplo, você já vai colocá-los de forma organizada. Não são sementes aleatórias que você colocou no caminhos. Você vai mandar uma topologia. Você vai mandar eles A, B, C, D organizados. Então eles vão na busca organizada. Ou você vai mandar uma topologia de grade. Então quando você voltar com o seu resultado, ele vai trazer o agrupamento e você vai ter o croquis. Você vai ter a topologia. Então você já sabe, pela sua exigência de uma topologia, da organização. Então ela é a técnica que se destina a agrupar e te traz o resultado de organização. Essa é a diferença básica. Então a gente pode contar com as duas técnicas, mas a gente tem que perceber como que elas funcionam, né? Então, por exemplo, aqui no procedimento, eu posso fazer uma análise discriminante, uma análise de componentes principais, né? E eu posso usar o método caminhos, eu posso usar uma série de técnicas para que eu faça o agrupamento, né? E eles, então, vão funcionar de uma maneira semelhante, mas tendo algumas características que seria interessante a ser utilizado. Então, vamos dar um exemplo aqui de componentes principais e do caminhos e do mapa de Coronel. Bom, pois bem, eu carrego aqui um arquivo, declaro parâmetro, tem 5 variáveis, né? Eu tenho aqui cerca de 300 indivíduos e posso, né, processar os nossos dados. E esse processamento, ele vai me gerar um resultado. Posteriormente, esse resultado de componentes principais, ele vai ser utilizado apenas para transformar de V dimensões, no caso igual a 5, para 2 dimensões e a gente visualizar, né? Então aqui eu já estou incorporando uma técnica de agrupamento e uma técnica de organização, mesmo que essa organização esteja comprometida pela falta de visão de profundidade. Então, eu posso fazer a técnica do caminhos com supondo 3 grupos. Então, ele vai tentar achar os 3 grupos. Posso até identificar esses 3 grupos. Nesse caso aqui específico, ele vai me voltar. Eu sei quais são os elementos de cada grupo, mas eu não saberia a organização. Estou vendo a organização porque eu estou aplicando componentes, o caminhos em cima de um resultado de componentes principais. Mas se eu começasse com 3 pontos organizados, né, eu vou organizar esses 3 pontos. Vamos pensar que são 3 pontos em 3 linhas e uma coluna. Então vocês vão perceber que eu já lanço os 3 pontos organizados, alinhados, do jeito que eu gostaria, que a minha hipótese está sendo formulada. Eu estou formulando a hipótese de que existe 3 grupos, igual o que eu formulei na hipótese do caminhos, mas que o grupo A e B e C estão organizados de uma determinada forma. E aí sim ele vai tentar posicionar. Aqui eu sei o A, o B e o C. Então eu vou identificar esses grupos
aqui os centroides, mas sabidamente a ABC, por exemplo, um exemplo um pouco diferente, 3x3. Então vou imaginar que existe aqui 9 grupos. Só que eu vou, não são 9 grupos atribuído 9 sementes ao acaso. 9 grupos que estão dentro da grade. Quando eu voltar com o resultado, eu teria o resultado dos 9 grupos e sabendo da topologia que eu usei. Então existirá, por exemplo, os indivíduos do grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, organizado dentro de uma placa que eu especifiquei, né? Então eu já sei o agrupamento e a organização. Então essa é uma diferença básica entre você ter uma técnica, né, onde você coloca algumas sementes ao acaso, ou outra técnica que você pode colocar a mesma quantidade de semente, porém seguindo aqui essa topologia. Então é isso que o mapa de Cohone faz, e é uma diferença básica entre outras técnicas que às vezes a gente utiliza com a única finalidade de agrupamento. O mapa de Cohone às vezes não te dá nitidamente os grupos, mas te dá a organização. Então, a palavra organização é fundamental. Agora, organizar não é tarefa simples. Não é um resultado de análise. Pode ser que seja um resultado que você gostaria de ter a visualização. Então, eu posso formular hipóteses, faz parte da sua hipótese, que eu tenha 4 grupos e que eu tenha essa organização. E eu vou apreciar. Certo? Eu vou dizer que tem a empresa A e a empresa B. Elas, por exemplo, trocam de material. A B e a C também trocam material genético. Mas a B, A e C, não. Então, posso ter essa ideia e tentar comprovar quais são os materiais que supostamente estão atendendo essa concepção de arranjo que eu imagino existir. Então, posso pensar que existe dessa maneira. Agora, eu posso pensar de outra forma. Eu posso pensar que, na verdade, existe um relacionamento dessa forma, né? Entre A com B, entre A com C. Então, A e B são vizinhos, A e C são vizinhos. A e D são vizinhos, mas um pouco mais distante. Pensando daqui uma unidade, daqui uma unidade. Então, essa uma unidade, essa diagonal aqui, é um pouco maior do que um passo, por exemplo. Então, você pode especificar isso. Esse raio que define a vizinhança. Eu posso imaginar que A e B estão próximos, mas que existe um corredor entre A e B e C, né? Ou seja, não existe comunicação nenhuma. Então, nós vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de animais. Um exemplo simples, só para ilustrar. Ganso, pato, marreco. E aqui, gavião e águia. Eles são mais próximos, né? Mas a vaca, por exemplo, às vezes existe um corredor. Não existe nada em comum entre essas unidades com essas unidades. Então, muitas vezes eu faço análise com várias topologias. E eu mesmo me permito ter várias óticas sobre aquele conjunto de dados. Então, eu não preciso ter uma topologia para concluir. Eu posso fazer uma topologia que envolve 4 pontos, 2x2, uma 3x3, uma 4x4. E eu vou tendo, então, zoom. Certo? Eu vou ampliando meu campo de visão e eu vou refinando aquelas minhas hipóteses, chegando à conclusão de que aquilo que eu formulei está correto, está apropriado, dentro de uma visão, tá certo? E assim vai. Então, não tenho a expectativa de que eu tenha um conjunto de dados e esse conjunto de dados eu vou usar qual topologia? Você pode usar várias e apreciar várias e chegar e formular as suas hipóteses dentro de um contexto mais próximo, de uma visão maior, e assim vai. Então, é você que está vendo o fenômeno de ângulo diferente, porque você tem um sentimento de que possa enxergar alguma coisa melhor, né? Então, é necessário que fique esses conceitos bastante claros, essas ideias, porque muitas vezes a gente apresenta a técnica, as particularidades metodológicas, mas a interpretação ela fica a desejar. Bom, então vamos falar sobre mapa de Cohone. A arquitetura, as particularidades,
é do tipo feed forward, né? Então você tem uma camada de entrada e posteriormente você tem a sua topologia e vai ter o seu resultado. Então a camada tem uma entrada e a sua saída, a camada de saída, que é o seu mapa, o mapa topológico, tal como você concebeu, né? Você quer 3x3, 4x4 e assim vai. Existe uma função de ativação para gerar a informação desse mapa. Normalmente é uma função de distância. Tem vários tipos de distância. Algum usa a distância sendo representada pela distância euclidiana, pelo quadrado da distância euclidiana, algumas vezes distância de Manhattan, soma de quadrado também representa a variação entre dois conjuntos de dados e assim vai. O que é o mapa topológico? É uma informação de como você imagina que estão organizados os seus neurônios que vão competir pelos seus dados, né? Então eles podem estar dispostos em uma dimensão. No caso aqui você acha que tem o grupo 1, 2, 3 e 4, e aqui existem as suas entradas, e eles então, essas entradas vão se acomodar dentro desse neurônio. Agora, você pode imaginar uma outra topologia, não com uma dimensão, mas com duas dimensões. Ela tem a linha, as várias linhas e as várias colunas. Então você especifica de forma que as suas entradas vão se encaixar em cada um desses neurônios. Então, além das dimensões de uma e duas, você pode ter também a forma. Existe uma forma de grade e essa forma é hexagonal, por exemplo. Bom, isso aqui é interessante porque influencia na vizinhança. Então essa primeira célula, ela passa aqui a ter uma, duas, três vizinhos. Então nesse caso aqui, essa célula tem esse vizinho, tem esses dois vizinhos apenas, e esse aqui não constitui vizinho. Então veja, a opção de um tipo de topologia para outro dessas grades vai depender da sua hipótese, né? Aquele que você acha melhor para interpretar os seus dados, né? Então, um exemplo bastante interessante, né? Feito recentemente, publicado recentemente, nós estávamos testando uma série de clones de eucalipto que vinha de diferentes empresas, e a gente começava a formular a hipótese de que, às vezes, empresas diferentes eram similares no seu uso de material genético. Então já tinha uma ideia prévia e essa análise ela ratificava ou não a nossa ideia. Está correto o que você está pensando, está correto mesmo, existe um intercâmbio, existe inclusive histórico de que o material de A foi para B, de B foi para A e C não participou disso. Então você pode ter uma hipótese e ela ser comprovada ou ser derrubada. A técnica vai te dar resultado e vai permitir você ter uma conclusão. Pois bem, as particularidades. O aprendizado é competitivo, né? Então cada entrada ela vai se deslocar para um neurônio, mas existe aí um detalhe importante. O aprendizado competitivo de uma rede som consiste em uma prova entre os neurônios que compõem a camada de saída. Nessa competição é apresentada à rede um vetor de entrada, e a partir de alguma regra, né, define-se qual é o neurônio vencedor. Então essa regra normalmente ela é estabelecida com a função de distância. O neurônio vencedor e sua vizinhança, definida por meio de um raio, tem seus pesos atualizados. Então essa aqui é a diferença básica entre mapa de Cohn e caminhos, entre organizar e agrupar. Porque você está com vários neurônios, várias sondas, tentando identificar padrões de similaridade, mas agora não é apenas um que vai levar aquele indivíduo. Então, existe um movimento do neurônio e existe um movimento do neurônio vizinho. E por que você sabe que o neurônio 2 é vizinho do 1? Porque está dentro de uma topologia que você especificou. Você disse para ter, por exemplo, 9 sementes. Mas a semente 1 e a 2 estão próximas, são vizinhas. A 3, não. A 4, sim. A 6 vai depender da topologia. Se é grade,
ou se é um hexágono. Então, pela topologia, você garante que existe vizinhos e não vizinhos, porque não existe isso em técnica de caminho. Então, como é que nós fazemos isso? O primeiro passo é definir um mapa topológico. Esse mapa topológico é você que define, certamente fruto de uma reflexão, de um pensamento e de uma hipótese. Nesse mapa topológico, você define, então, o número de neurônios. Eu quero 2 por 2, eu quero 2 por 3. E a disposição, né? Então, eu quero 2 por 3 ou 3 por 2, tá certo? Eu quero uma grade, eu quero um hexágono. E a definição do raio para a obtenção da vizinhança, para a definição do que é vizinho. Esse raio é importante. E o estabelecimento de peso. Vamos entender o que é raio. Bom, se você falar que o raio é igual a zero, então você tem essa topologia, não existe, né? Não existe nenhum vizinho para o neurônio 1, o neurônio 2, o neurônio 3, assim vai. Então, nesse caso, não existe conexões laterais, são ajustados somente os pesos do neurônio vencedor. É uma estratégia em que o vencedor leva tudo. Então, o neurônio 1 ganhou aquele indivíduo e ele, então, só ele vai ter os seus pesos ajustados na próxima iteração. Ele que vai se movimentar, lembrando que quem movimenta na nuvem de pontos são os centróides, e não os pontos dos indivíduos. Somente ele vai se movimentar em direção àquele conjunto de dados. Mas se o raio for igual a 1, se o raio for igual a 1, então nós temos que pensar que o neurônio 1, ele tem como vizinho o 2 e o 4. Se você colocasse, por exemplo, 2, ou vamos pensar que a hipotenusa daqui até aqui, né? Pensar no triângulo 1 e 1 raiz quadrada de 2, 1,5, por exemplo, você pegaria o 5 como sendo vizinho do 1. Mas se você definir que é igual a 1, somente o 2 e o 4 vão ser vizinhos do 1. Do 2, quais são os vizinhos? O 1, o 3 e o 5. Do 3, apenas o 2 e o 6. Do 4, o 1, o 5 e o 7. O 1, o 5 e o 7. Do 5, tem mais vizinho. O 2, o 4, o 6 e o 8. 2, 4, 6 e 8. Do 6, tem 3 vizinhos. 3, 5 e 9. O 7, o 4 e 8. Né? O 8, 3 vizinhos, 5, 7 e 9. E o 9, por fim, o 6 e o 8. Então, se o 1 ganhar, ele vai ter seus pesos ajustados. Mas também o peso do neurônio 2 e do 4 serão ajustados em relação à nuvem de dados. Por isso que garante a organização, né? Esse deslocamento. Então, sem compromisso aqui, digamos que você esteja competindo com indivíduos brasileiros. Então, se você julgar que ele é do Rio Grande do Sul, então ele também vai pela região, apenas por questão geográfica, Santa Catarina e Paraná também se aproximaria desse indivíduo, pensando aí que os indivíduos se organizariam pelas regiões. Então, se existe um indivíduo, se Minas Gerais, aquele indivíduo, Minas Gerais está deslocando em relação a esse, significa que os estados da região sudeste também se deslocaria a ele. Então, porque são vizinhos de Minas Gerais. Então, essa é uma ideia grosseira, mas é aplicável. Então, esse é o primeiro passo. Definir o raio, o usuário define a topologia e o passo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, então, apresentar os valores à entrada de rede. Os exemplos, os indivíduos serão apresentados. Um por um. E aí, então, a gente estabelece, eu tenho um indivíduo, eu tenho informação de x1, x2, x3, quem é que vai ganhar, entre aspas, esse indivíduo? O neurônio que ganhar, o neurônio se aproxima a esse indivíduo. Não é um indivíduo que se aproxima ao neurônio. O neurônio terá os seus pesos reajustados. O neurônio vai. Então, nós vamos, então, apresentar e ver qual foi o neurônio vencedor. Como é que nós sabemos qual seria o neurônio vencedor? É aquele que apresentar menor distância em relação ao vetor de entrada. Vetor porque ele vai ter informação, por exemplo, de altura, produção, floração, acabamento. Existe um vetor de dados. Então, eu tenho que calcular a distância. Os neurônios também têm valores, que eu atribuí inicialmente aleatório,
e calcula, por exemplo, a distância quadrática. Vai depender do aplicativo, tem várias medidas de distância, você vai optar por uma. Então existe aqui outras medidas de distância, essa é link dist, essa é mandist, né? Às vezes é. Então tem uma série de características que eu recomendo você consultar o manual do aplicativo e verificar as particularidades dessas medidas. Pois bem, então vamos no passo 3. Se um determinado neurônio ganhou, entre aspas, ou seja, está mais próximo daquele indivíduo, esse neurônio vai ter seus pesos ajustados. Como é que você ajusta o peso? O neurônio vencedor, ele vai ter um novo peso, função do anterior, dado uma regra de aprendizagem, multiplicado por esse valor de n, que é a taxa de aprendizagem, e essa diferença, né? Essa diferença aqui, ou seja, ele vai se aproximar, as coordenadas vai se aproximar uma taxa, que foi a menor possível, desse indivíduo. Esse valor está próximo dele e vai ganhar em relação a essa pequena diferença, dessa proximidade. E o vizinho? O vizinho também vai ganhar de forma semelhante. Só que não vai ganhar o total. Esse peso aqui é igual a 1. Ele vai ganhar uma fração. Essa fração, por exemplo, pode ser meio. Ou pode ser, inclusive, um valor de probabilidade que varia entre 0 e 1, dado por essa, né, faz lembrar aqui o núcleo de uma normal. Né? Então nós podemos pensar que ele vai ganhar determinado valor. Ou especificamente, vai ganhar 30%, vai ganhar 40%, 50%. Ou vai ganhar aí em função da variabilidade. Esse aqui representa o centroide, né? E vai ganhar então a fração da vizinhança desse outro centroide. Então, essa diferença aqui e vai ser traduzida aqui por esse peso que você vai atribuir. Certamente vai assumir valor entre 0, se o raio fosse 0, até 1, provavelmente maior que 0 e menor que 1, para que o vencedor de fato seja beneficiado. Então nós temos aqui uma ilustração, né? Esses neurônios estão competindo. Se esse aqui for o vencedor em relação a esse, significa que esse desloca muito. E esses outros aqui deslocam uma fração, né? Esse aqui sendo vizinho, ele vai deslocar. Esse aqui sendo, a gente vai depender do raio, ele também será considerado vizinho, e ele se desloca. Esse aqui provavelmente não deveria deslocar, e nem esse deveria deslocar, porque eles não são vizinhos. Desloca apenas aqueles que são vizinhos. E aí, uma vez que é atualizado os pesos, você repete. Terminou então todos os indivíduos sendo apresentados, você repete o passo até que existir estabilização, né? Até que a estabilização, ou todos os indivíduos que pertencem a esses neurônios são estabilizados, ou você não tem então uma diferença entre o peso inicial e o peso atualizado. Então é menor do que um critério que você estabelece como critério de convergência. Então o peso não é mais atualizado. O valor do vetor que representa o centroide daquele neurônio, uma vez que é corrigido, se ganhar a mesma coisa, então ele não vai ser alterado, ele permanece o mesmo. Então nós dizemos que houve então a convergência e o processo então finaliza. Vou ver aqui um exemplo. Inicialmente um exemplo bastante simples, depois uma aplicação um pouco mais abrangente. Então vamos utilizar aqui a rede som para agrupar 4 indivíduos. Tem 4 indivíduos, tem 2 variáveis com essas informações. E vamos imaginar, né, que nós temos apenas 2 neurônios, apenas para ilustração das etapas. E até o raio considerado desse exemplo como sendo igual a 0. Então ele vai perceber essas mudanças. Mas o que caracteriza a rede de som é ter a vizinhança. Então nós vamos apresentar os valores, a entrada da rede. É interessante normatizar os dados, né, ou padronizar os dados, porque nós vamos atribuir pesos e seria interessante ter um espaço de definição, por exemplo, com a variância, né, se for padronizado, a variância igual a 1, normatizado, maior valor igual a 1, menor valor igual a 0, então aqueles valores estariam então normalizados, né, dividido aqui pela norma. Então
nós começamos atribuindo pesos aleatórios em relação, né, ao neurônio 1 ao neurônio 2, para a variável 1 para a variável 2. Então podemos também normatizar os pesos só para uma ilustração gráfica, só para que esse comprimento seja aqui de raio igual a 1. Não é necessário normatizar os pesos. Aqui é apenas para ilustração. Então nós teríamos aqui os indivíduos e aqui os valores que a gente teve com a normatização. 0,94, 0,93 e assim vai. Pois bem, então nós precisamos apresentar esses indivíduos a esses neurônios que têm esses pesos originais. Então nós vamos calcular uma distância do indivíduo 1 até o neurônio 1, do indivíduo 2 do indivíduo 1 ao neurônio 2. Então se a gente apresentar, a gente vai perceber que a distância foi menor, né, desse indivíduo 1 em relação a esse 2, né? Então veja que eu preciso ajustar esse peso, né? Se ele ganhou, eu vou ajustar, o vencedor foi o 2, ele vai ter essa expressão que permite então o seu ajuste. Ele vai passar para 0,90 e 0,44, né? Então o 2, que era 0,90, 0,45, ele passa para 0,90, 0,44. O 1 perdeu. Se ele fosse, eu poderia admitir que o 1 é vizinho, o raio sendo igual a 1, e ele também seria ajustado, e eu teria que colocar aqui uma fração de ajuste. Nesse caso aqui específico, como o raio é igual a 0, o 1 não tem nada ajustado. Apenas quem desloca é o 2, porque ele foi o vencedor. Pois bem, agora nós temos que apresentar o indivíduo 2. Nós temos que apresentar o indivíduo 2 para o neurônio 1, para o neurônio 2. Então já está aqui a distância em relação ao 1 e 2. A gente percebe que o indivíduo 2, a menor distância foi em relação ao neurônio 1. Então, neste caso, ele que vai ter que ser alterado. Então, nós tínhamos aqui 1,010, ele passa a ser 1,009. Apenas ele, o vetor dele, é alterado, que representa aqui o centro dele. O perdedor, neste caso, não levou nada, apenas o vencedor. E assim vai no indivíduo 3, está representado aqui, que foi o 2. No indivíduo 4, quem ganhou foi o 1. Então nós vamos fazer a correção para o indivíduo 3, quem ganhou foi o 2. Então esse 2 aqui, ele se altera. Se alterou nada aqui, né? O valor muito pequeno, então foi imperceptível. E o 4, quem ganhou foi o 1. Então esse 1 vai se alterar, né? Teria que vir aqui as alterações. Pois bem, então o passo 3, você então tem os valores iniciais, os valores finais. Após a apresentação de todos os exemplos, completamos uma época e devemos avaliar a convergência. Será que o peso inicial e menos o peso inicial atualizado, qual que é a diferença? Então, se eu dizer que existe uma diferença mínima, eu posso chegar à conclusão de que o processo convergiu ou não. Então, nós tínhamos aqui o peso inicial e agora ele foi atualizado, foi esse. Que o peso inicial do 2, o atualizado foi esse. Então, a gente usa aqui um critério de convergência. Fala, não, essa diferença foi menor aqui, de todos os elementos foi menor do que 0,01, menor ou igual, então o procedimento chegou ao final. Caso contrário, eu vou repetir o mesmo passo e aí então chegar a determinado resultado. Bom, vamos também apresentar um outro exemplo. Um exemplo em que eu tenho informação de um conjunto de animais. Bastante simples, é apenas uma ilustração. Então nós temos aqui vários animais, 16 animais, e algumas características. Suporte é pequeno, médio, grande, se tem 2 patas, tem 4 patas. Particularidades, tem pelos, tem cascas, tem crinas, tem juba, penas, né? Você tem a habilidade de caçar, correr, voar, nadar, e assim a gente vai caracterizando, né, esse indivíduo com essas variáveis apenas para ilustrar. Pois bem, então nós temos um conjunto de dados. O nosso conjunto de dados é uma matriz que temos aqui as 16 linhas
e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 colunas. Então nós temos esse conjunto de dados aqui, a nossa matriz, que existe os indivíduos, 16 animais e 13 colunas. E vou processar os meus dados. Eu quero saber sobre um agrupamento, mas mais do que agrupamento. Eu quero saber como que se organizam esses indivíduos. Existe um padrão de organização? Então nós estamos mais atrás da organização do que propriamente o agrupamento. O agrupamento existe muitas outras técnicas, né? Então a gente precisa fazer essa análise. Bom, como é que nós podemos fazer essa análise? Nós temos aqui um conjunto de dados. Podemos usar o programa Gênesis. Aqui, inicialmente, nós vamos definir o nosso trilha de dados. Coloquei aqui na pasta trabalho 9. Retorno. E aí, então, vou fazer análise de mapa de Corrone, né? Vamos tentar aqui analisar o mapa de Corrone. Vou lá em inteligência computacional. Se eu quiser usar o MATLAB, eu vou descrever aqui o mapa de Corrone. Então, o arquivo de dados é animais, aqui é T, porque está transposto. Eu vou tentar aqui uma grade do tipo 3x3, né? Vou tentar, não é hexagonal, ela é quadrada ou retangular. Matriz de distância, o MATLAB me permite essas informações. Vou usar aqui 3.000 época, estabelecer raio igual a 1. Aqui não precisa padronizar porque meus dados são 0 e 1. Então vai estar dentro da faixa aí 0 e 1, todas as variáveis têm a mesma amplitude de variação. E eu processo os meus dados. Então a gente vai chamar aqui o MATLAB e ele então vai dizer que tem 13 entradas, né? Que são as 13 variáveis, e me dá aqui as informações. Então o MATLAB me dá muita informação que nós vamos descrever as características dessas informações. Posso finalizar e pedir aqui o resultado. Se eu quero ver cada um daqueles gráficos, basta eu clicar e eu terei acesso aos gráficos que o MATLAB me apresentou, né? Existe um recurso que o MATLAB não tem, mas que o próprio Gênesis tem para facilitar a vida do usuário. Se você chamar aqui o Gênesis, ele vai te dar a mesma topologia, né? A topologia que o MATLAB gerou. E essa topologia, vamos chamar aqui de novo, dizendo aqui que temos 4 elementos nesse grupo 7, aqui 0, aqui 2, aqui 1. Então está representado aqui. O MATLAB ele classifica essas linhas e colunas dessa forma. Esse aqui ele começa de baixo, aqui é a linha 1, coluna 1. Então linha 1, coluna 1 gera o grupo 1. Linha 1, coluna 2, que às vezes você tem a prática de começar a linha 1, 2, não, ele começa de baixo para cima. Linha 1, 2, 3, coluna 1, 2, 3. Então tem aqui indivíduo. Bom, a questão é, quais são esses indivíduos que estão aqui nesse grupo 7? Então eu tenho um recurso que eu posso carregar aqui os nomes dos animais. Então eu tinha colocado aqui o nome dos animais. Pombo, galinha, pato, todos os animais que eu testei. Então eu vou clicar aqui no botão nome e eu vou, ao clicar aqui, eu sei que esses 4 animais estão representados pelo pombo, galinha, pato e ganso. Isso aqui nada, esses 3 animais, cavalo, zebra e vaca. Aqui nós temos a coruja e o falcão, aqui o gato, aqui a águia, aqui a raposa, o cão e o lobo, e aqui o tigre e o leão. Então ele me dá esse recurso, que é um recurso interessante, que além do número, ele me dá o nome desse indivíduo, que pode ser interessante. Então a gente volta e a gente vai então entender esse resultado. Essa topologia, se eu fizer análise, ele me deu esses resultados, né? Colocou aqui esses animais,
4, aqui 2, aqui o gato, aqui a águia, a raposa, aqui o lobo e o cão, o tigre e o leão, e aqui a zebra, a vaca e o cavalo. Então veja que é uma organização que às vezes me satisfaz. Está coerente, colocou as aves, essas outras aves têm algumas características, né, que às vezes difere dessas outras, e assim vai. Colocou aqui o cão, o lobo, a raposa próximo. Se eu quisesse, qual a razão do gato estar aqui? É que talvez a minha topologia seja 3x3 e ele então não percebeu um corredor, né? Ou seja, algo aqui que seja 0, ou seja, que não tenha ninguém aqui, ele descreveu um corredor apropriado, né? Mas às vezes se eu passasse por uma topologia 4x4, eu conseguiria enxergar um outro corredor aqui que poderia ser interessante, né? Mas se eu achar que aqui essa topologia 3x3 me satisfaz, eu vou inferir, vou então ratificar a minha hipótese ou contrariar a minha hipótese, mas esse é o resultado que eu obtenho usando o MATLAB, que me proporcionou essa topologia. O MATLAB me dá um outro tipo de gráfico em pontos, que cada ponto desse, aqui grupo 1, 2, 3, 4, até 9, são 9 grupos, que a gente poderia colocar também, e aqui os indivíduos que pertencem a cada um desses pontos. É a saída do MATLAB. Existe outra saída que são as conexões, né? Então, aqui a gente percebe o planejamento nosso em termos de alocar os indivíduos. Era 9 neurônios, e aqui a gente realça os vizinhos entre eles. E aqui é o resultado, né? Aqui ele não só me descreve a quantidade de indivíduos, né? Não é desse resultado. Esse resultado que nós acabamos de rodar era do tipo 422, mas a gente pode ver aqui, lá também. Mas perceba que a dimensão, esse quadradinho aqui tem um tamanho, esse aqui é um maior, esse aqui é um pouco maior, né? Dizendo então quantos indivíduos deve ter cada um dessa célula. Então, o número relativo de vetores para cada neurônio é mostrado através do tamanho da quadrícula. Esse outro gráfico que traça uma camada que mostra o neurônio com aqui cinza, azul, e suas relações diretas com os vizinhos, representado com a linha vermelha. Então ele mostra aqui quais seriam os vizinhos. Esse aqui é um outro gráfico, né, que traça uma camada, né, uma camada som, que mostra os neurônios de quadrado azul-cinza. Então os neurônios estão aqui. E suas relações diretas com o vizinho usando as linhas vermelhas. Então você tem aqui as linhas vermelhas. As camadas vizinhas são coloridas de preto e amarelo, para mostrar quão próximo o vetor de peso de cada neurônio é para seus vizinhos. Então, porque na verdade, você tem essa topologia imaginária nesse quadradinho perfeito, mas ao disputar os dados, veja, essa topologia não é os quadradinhos igualmente distanciados, certo? E eles estão mais próximos, é uma grade, digamos assim, deformada, adaptada à sua nuvem de dados. Então é necessário, ou você vê dessa forma o posicionamento dos neurônios, né, em relação à sua nuvem de dados. É fácil de pensar uma nuvem de dados no espaço de 2 dimensões, mas no espaço de, aqui nós temos 13 dimensões, a gente tem que imaginar essa proximidade. Então, essa aqui me dá uma ideia do que é mais próximo, do que é mais distante, né? 1, 2 ou 3. Então, às vezes aqui você precisa ter essa representação dessa proximidade desses neurônios, né? São gráficos que eles apresentam para você interpretar, né? Aqui também são outros subplots, né? Que dá informação das suas variáveis, das médias e das informações de cada um desses. Tem aqui 4, 8, 12, 13 neurônios, e você então tem um conjunto de gráfico. Cada subplot mostra o peso da iésima entrada, quais seriam as variáveis mais importantes.
é como se representasse aqui a média do grupo. Nós temos também no MATLAB a média de cada grupo. Bom, se você quisesse, você poderia rodar, processar esses dados também utilizando o aplicativo R. Veja, nós temos aqui inteligência computacional, o R, mapa de Cohone. Podemos entrar com o nosso arquivo de dados, animais, com a mesma topologia, 3x3. Aqui pode ser retangular ou hexagonal, você pode especificar também. E aqui nós temos outras medidas de distância. Lá é o quadrado de distância euclidiana. Aqui nós temos soma de quadrado, ou euclidiana, Manhattan, e assim vai. Vamos pensar em soma de quadrado. Pensar aqui em 2000 épocas. E padroniza, não precisa. E aqui ele pede uma informação adicional, que é número de grupos. Você pode especificar igual a 3, nós vamos mostrar daqui a pouco o que significa isso. Então ele chama o R, e temos aqui as saídas do mapa de Cohone, a classificação de cada indivíduo, né? E a gente tem então uma série de saídas. Da mesma forma, nós podemos usar o próprio Genes para nos auxiliar, e nesse caso é mais importante ainda. Aí daria um padrão de agrupamento, né? Eu posso carregar aqui os grupos, o nome dos indivíduos, aqui no arquivo apropriado, trabalho 9, nós vamos aqui o nome dos animais. Então, eu posso identificar quais são esses dois animais, a raposa e o gato. Aqui o cão e lobo, aqui o tigre e leão, aqui cavalo, zebra e vaca, e aqui ele uniu mais, né, pato, galinha, pombo e o falcão, e deixou aqui a águia isolada. Então isso vai depender do número de épocas, da topologia, tá certo? Da padronização ou não. E existe aqui alguns gráficos. Nesses gráficos, ele mostra aqui algumas unidades de distância, ele mostra o processo de treinamento, e aqui ele tem uma maneira de mostrar quantos indivíduos tem em cada grupo, mas não é uma maneira tão explícita, né? Então você teria aqui, esse aqui tem um indivíduo, dessa coloração aqui tem 2 indivíduos, esse amarelo mais forte teria 3 indivíduos, e esse amarelo um pouco mais claro teria 6 indivíduos. São aqueles indivíduos, então a quantidade, e a gente então conseguiu identificar. Aqui a distância entre esses vizinhos, e aqui uma informação sobre cada grupo e as variáveis, as semelhanças que o MATLAB também apresenta. E aqueles grupos, aquele grupo 3 que a gente especificou lá, é essa formação de grupo que ele delimita. Então ele fala, tem aqui, se você quiser, dentro dessa topologia, você quer que eu identifique 3 grupos de similaridade, então ele vai tracejar aqui e vai dizer que esses aqui são mais similares, esse aqui é outro grupo, aí é padrão de agrupamento, já é a inversa. Ele organiza em cima da organização e ele te dá um agrupamento. É algo interessante. Então, se a gente fosse analisar lá o resultado, então o R, ele te dá essas informações da distância, as unidades de distância. Aqui te dá a vizinhança, quais seriam os vizinhos, né, as medidas. Aqui te dá a informação do número de elementos. Aqui o resultado que a gente fez, bastante compatível, né? Apenas colocou o gato que estava numa célula e colocou junto com a raposa, mas bem coerente um resultado com o outro, apesar de que o número de épocas foi um pouquinho diferente e a medida de distância não foi necessariamente a mesma. Então nós temos aqui resultado bastante semelhante, e uma maneira de dizer quantos indivíduos que tem em cada uma dessas células é essa barra. E aqui é a caracterização das células em função das variáveis, né? Então nós temos vários grupos,
E essa variável aqui, elas são as mais importantes nesse grupo. Essa aqui são as outras variáveis mais importantes. Aqui tem a descrição das variáveis. O que está pesando mais na semelhança dos indivíduos desse grupo. Resultado bastante interessante. E aqui, para esse caso específico, a formação do grupo, né? Para o resultado, que é a delimitação do grupo. Eu que interferi dizendo que eu queria 3. E ele então delimitou os grupos, 3 grupos. Ele falou, isso aqui forma um grupo. Colocou todas as aves. Colocou todos esses animais aqui dentro de outro grupo. E o gato e a raposa o terceiro grupo. E eu que pedi que ele delimitasse 3 grupos e ele então me traz essas informações de grupo. É um recurso a mais que o MATLAB não tem. Bom, nós temos uma última aplicação no uso, corrone mais aí em relação a outras técnicas, só para predizer e comparar, aqueles dados de uma população de 3 espécies de íris, onde se mediu o comprimento da pétala e da sépala, né? Uma informação então de 150 amostras de 3 espécies de íris, a virgínica, a versicolor e a setosa, e tem o comprimento então da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala, né? Esses dados foram trabalhados em análise discriminante por Fischer em 1936. Aqui está representado as flores, a pétala e a sépala de cada um dessas espécies. O arquivo de dados tem 150 indivíduos, 50 indivíduos para cada uma dessas espécies e 4 colunas adicionais das minhas variáveis. A primeira coluna é a coluna que descreve a minha população, as 3 populações. E a gente fez uma série de análises. E análise com objetivo diferente. Eu posso dizer, bom, eu sei que tem 3 espécies. Então quero, sabidamente, eu não estou perguntando quantos grupos. Eu já sei que existe 3 grupos, 3 espécies. A pergunta é diferente. Essas espécies estão bem caracterizadas, bem separadas? Essas 4 variáveis permitem realçar essas diferenças? Então, se essa é a minha pergunta, eu vou atrás de procedimentos que vão responder essas questões que estão sendo formuladas, né? Então, eu vou atrás, por exemplo, das funções discriminantes de Anderson, de Fischer. Aqui eu usei a função discriminante linear e quadrática de Anderson, que proporcionaram o mesmo resultado. Então, a população 1, ela é bem caracterizada com relação a essas 4 variáveis, largura, comprimento, de pétala e sépala, né? Já a população 2 e 3, elas não são tão distintas, existe uma certa confusão, né? A taxa de erro nessa tabela de confusão, ela atinge 2%. Existem 3 erros em 150 indivíduos. Pois bem, eu posso então identificar a função discriminante. Como a linear é igual a quadrática, eu estou apresentando aqui a função discriminante de Anderson linear. Aqui nós temos para a população 1, para a espécie 1, para a espécie 2, para a espécie 3. Então vai ser útil para responder essa questão de discriminação. Eu posso então ter uma outra pergunta. Eu quero representar, né? Temos a técnica de análise discriminantes para análise de discriminação. Então a gente percebe que a população 1 bem caracterizada, a população 2, a população 3 um pouco sobreposta. Pois bem, agora eu posso fazer uma outra pergunta, tá certo? Eu não sei quantos grupos existem. Tem 150 indivíduos, eu vou jogar fora aquela primeira coluna, não tem informação, são 150 que um pesquisador trouxe e eu não tenho informação nenhuma. Quantos grupos existem? Então eu posso formular a hipótese de quantos grupos eu vou enxergar ali naquele conjunto de dados. Então eu vou usar uma medida de dissimilaridade, optei aqui para usar uma distância euclidiana média, com dados padronizados. E apliquei em cima dessa matriz de distância
uma técnica de agrupamento denominado de agrupamento Touchet, que forma grupos mutuamente exclusivos. Bom, ele então conseguiu realçar, identificar 18 grupos. 18 grupos. Pois bem, alguns grupos, por exemplo, o grupo 2, que está representado de indivíduos azuis, só tem indivíduo azul. O grupo 6, o grupo 8 e o grupo 18. Representa aqui indivíduos lá da minha população, da minha população 1, que ela é bem individualizada. Não existe organização, não existe a ideia de uma população aqui, existe grupos, certo? Dentro da população 1, que foi bem caracterizada, existem padrões de similaridade. Às vezes esse indivíduo aqui é bastante diferente. Às vezes pode ser esse indivíduo 42, formando um grupo isolado, apesar de pertencer à espécie 1. Né? A espécie 2 e 3 está representada pela cor verde e a cor vermelha. Veja que certos grupos, grupo 1, tem elementos dos indivíduos verde, da população 2 e vermelha. O indivíduo, a população 4, por exemplo, a 5 está bem caracterizada. Né? Aqui tem indivíduos verdes e tem indivíduos, né? Esse 120 aqui é verde e tem indivíduo vermelho. Né? Então eu vou ter grupos aqui dentro que certamente vão envolver verdes e vermelhos. Então não existe. Mas isso eu estou perguntando agrupamento. Qual análise está certa? Não tem nada que está certo. A análise anterior para essa análise. Eu sabia que existia, eu queria saber se a diferença entre as espécies, queria saber se aquelas 4 variáveis realçavam a diferença. Me deu a resposta. Agora eu quero identificar padrões de agrupamento. Bom, existem indivíduos de espécies diferentes que são mais similares para essas 4 características do que dentro da espécie. Isso é fato. Existem indivíduos, né, de espécies diferentes que são mais similares, o vermelho e o verdinho são mais similares do que esse indivíduo desse indivíduo que são da mesma espécie. Certamente eles vão parar em grupos diferentes. E esse indivíduo de espécie diferente está do mesmo grupo. Então, existe isso? Existe. Quem está respondendo isso? A análise de agrupamento. Agora, eu respondo aqui a organização? Não, até agora não respondo a organização. Se eu quero organizar os indivíduos, se ele forma grupos, eu posso organizar os indivíduos. Então, se eu aplicar aqui a técnica, o procedimento MATLAB, eu vou perceber que ele me deu aqui, dentro dessa topologia 2x2, caracterizou aqui 50 indivíduos. Bom, felizmente, eu sabia, fui conferir no meu banco de dados, aqui o meu conjunto de dados colocado para o MATLAB analisar não tem informação da espécie, não tem a primeira coluna no arquivo, mas ele me deu o resultado, olha, a população 1 foi bem caracterizada nessa grade. E ela está mais próxima da outra população 2. E a população 3, talvez um pouco mais distante, né? Um vizinho um pouco mais distante estaria aqui. Bom, aqui se eu usasse o aplicativo R, né? Ele me daria um resultado como esse, dizendo que a população 1 está bem caracterizada, a 2, a 3. Tá? Aí vai depender do gosto do indivíduo, da dosagem lá, do uso da distância. Né? Aplicativos vão existir vários, existe o MATLAB, existe, né, o R, o Gênesis auxilia. Aí é questão de ter o mesmo critério e chegar a resultados iguais. Né? Aí se eu quiser ter uma visão um pouco maior, né, eu não quero a topologia 2x2, eu quero a 3x3. É interessante aqui ver. Ela continua separada, existe um corredor, um certo corredor, apenas um indivíduo aqui é próximo, apenas um outro indivíduo é próximo aqui, mas de fato a população 1 ela é bem caracterizada. Tem um corredor aqui. Existe aqui indivíduos da população 2, que às vezes são característicos, são às vezes puro, mas existe aqui alguma sobreposição. Aqui teria os 3, bem representativo, da população 3, aqui os bem representativos da população 2, existe aqui as sobreposições, existe aqui algo de similaridade, existe um corredor
entre a população 1 e a população 2 e a 3. Né? Da mesma forma, eu encontraria um resultado pelo aplicativo R. Aqui a população 1 bem caracterizada, aqui o corredor, aqui a população 2, predominante 2, aqui predominante 3, predominante 2, e tem aqui as sobreposições. Então essa é que é a finalidade, o objetivo de usar os mapas de Cohone. Né? Agora, aqui as variáveis e o número de grupos. Né? O R, ele traçou uma linha aqui para caracterizar o grupo 1. Né? Esse pegou, infelizmente, pegou aqui alguns indivíduos da 2. Traçou uma linha aqui, traçou uma linha aqui. Esse aqui predominantemente 2, predominantemente 3. Né? E aqui o grupo 1. Então essa é a maneira de implementar um grupo em cima de uma topologia que tinha então a organização. Pois bem, o que nós queremos dizer é que nós estamos aplicando o mapa de Cohone nesse conjunto de dados, que são um conjunto de dados bem próximo daquilo que o melhoramento trabalha, o melhoramento genético. Agora, o mapa de Cohone tem aplicação ampla em análise de imagem, em análise de som, tá certo? De áudios, ele consegue realçar, organizar e diferenciar padrões de som ou caracterização de imagem, né? As tonalidades do preto, cinza até o branco e assim vai. Então tem uma aplicação muito ampla, seja ele diretamente na mensuração de características fenotípicas, genotípicas, ou da mais vasta natureza possível. Então esse é um exemplo de uso. A gente então vai ficando por aqui. Agradeço e agradeço a todos, a presença de todos e de estar nos prestigiando, nos ouvindo, e convido a vocês a conhecer as nossas páginas, clicar, né, se inscrever em nosso canal. Por hora é só.